A gente sempre busca rotinas, né, de trabalhos assim, para poder aperfeiçoar o condicionamento dos atletas, e já tinha uma rotina pré-estabelecida já no clube, que a gente já tinha feito. Eu já estou aqui há 6, 7 anos já, a gente já vinha caminhando, desenhando esse tipo de rotina para os atletas, e sempre na busca da performance. E cada vez que chega uma comissão nova, a gente sempre adapta algumas coisas, que cada um tem um método de trabalho, a gente vai adaptando ao método da nova comissão, e já em cima do que a gente já vinha de trabalho já do clube, né? Um trabalho que já vinha sendo direcionado já há algum tempo aqui no clube, com critérios já pré-estabelecidos já desde 3, 4, 5 anos atrás, que a gente vem fazendo esse direcionamento e sempre melhorando, modernizando a nossa área, né, de preparação física e de performance, fisiologia e nutrição e tudo mais. Então, desde a nossa chegada, como o Fernando já disse, já tinha realmente processos estabelecidos. Eu acho que com isso nós integramos melhor com a parte técnica e também melhoramos algum deles. Eu acho que a cobrança ela é muito válida em relação a isso, e com isso nós conseguimos que eles tivessem realmente o entendimento da importância de cada processo que nós fazemos. Então, nós desde o pré-treino nós já direcionamos e preparamos eles para o aquecimento, que daí já se prepara também para o trabalho com o Mozart. E aí os trabalhos com o Mozart ajudam muito, porque tem uma intensidade muito grande, e isso exige também do jogador que ele também precisa se recuperar melhor para que o outro dia ele esteja também bem para o próximo treino, para os jogos, enfim. Eu acho que esse foi talvez o grande ponto, a melhora do que já vinha sendo feito, e aí sim, em cima disso também as cobranças no dia a dia, porque o jogador ele não tem talvez esse entendimento que o dia a dia é muito importante para ele. Não é só o jogo, ou não é um dia antes do jogo, ou só o principal treino da semana, e sim a semana como um todo, e você fazendo uma outra semana boa vai melhor ainda, e assim as progressões vão vindo e você vai conseguindo uma performance cada vez melhor. E eu acho que nesse segundo turno principalmente, foi um dos times que mais conseguiu manter a performance, e foi um dos fatores que nos ajudou a gente ter essa arrancada nesse segundo turno. Nós, normalmente, para alguns jogadores, principalmente que tiveram alguns problemas pontuais durante a temporada, nós passamos uma parte de treinamento de manutenção que a gente fala. A partir do momento que nós bater o martelo desses jogadores, aí a gente entra em contato com eles e faz um treinamento específico visando já a temporada do ano que vem. Sim, eu acho que o primeiro ponto é essa questão da integração com a preparação. Acho que não existe fisiologia sem uma comunicação máxima com o departamento de preparação física. E na verdade o que a fisiologia traz no futebol, né, no meu entendimento, é tentar, com o auxílio de diversas tecnologias, né, com a ciência de dados, a partir de respostas individuais de cada atleta, tentar oferecer informações para a comissão técnica para otimizar o desempenho físico e também prevenir lesões, intercorrências musculares que possam acontecer durante a temporada competitiva. Então acho que esse é o principal fator, né? O principal objetivo do Departamento de Fisiologia é otimizar o desempenho físico a partir da coleta de dados, interpretação e o fornecimento dessas informações para a comissão, para tentar otimizar o desempenho físico e prevenir as principais intercorrências musculares. Esse GPS te ajuda bastante também nesse trabalho? Sim, o clube fez recentemente, né, um investimento de uma nova tecnologia, uma tecnologia que é padrão ouro mundial, né, de coleta de dados. E o GPS, na verdade, ele monitora tudo que o atleta executa dentro do campo de treino de jogo. Então, todo o deslocamento em diferentes intensidades é coletado pelo GPS e nos informa isso em tempo real, para que o professor Moza, o professor Jackson, enfim, a comissão, tenha a possibilidade de fazer e tomar decisão dentro do treinamento.
Então, se eventualmente a gente precisa atingir alguma carga individualmente com algum atleta, ou inclusive, como foi falado pelo Fernando e pelo Jackson, reduzir um pouco a carga de determinado atleta, então isso em tempo real é fornecido pelos dados GPS, né? Como eu falei, é uma tecnologia muito importante, e a gente traça ao longo da temporada o perfil físico do atleta, do desempenho dele de jogo, né? A partir do GPS, então quanto que ele percorre no jogo, quais as intensidades que ele atinge, as velocidades que ele atinge, para que a partir disso a gente consiga ter um objetivo de carga individual para cada atleta a partir do perfil individual de cada um. Isso que você acabou de fazer com o Ludic aqui agora, esse salto. Sim. Então, a gente tem alguns procedimentos de monitoramento de recuperação. E um deles é o monitoramento da altura de salto do atleta, que tem uma correlação muito importante com a fadiga muscular que ele vai apresentar na sessão de treino, na semana de trabalho. Então a gente avalia a altura de salto justamente para ter essa informação do status muscular, do status de fadiga desse atleta, para, enfim, fornecer essas informações para a tomada de decisão da carga de treino, carga semanal. Durante a partida, também durante o treino, eu vejo que você fica com um tablet na mão, acompanhando. Isso que você está acompanhando é o que? Aquele GPS que está no jogador? Justamente, né? Informação em tempo real do GPS de como está sendo o desempenho, né, físico desse atleta dentro do treino, qual a distância que ele está percorrendo, quantas acelerações, quantos sprints, né, para, dependendo do objetivo do treino, o modelo que vai ser o treino, a gente tem alguns objetivos a ser traçados ali e a gente vai monitorando isso em tempo real. O seu trabalho é mais complexo, o seu, do Ricardo e do Henrique. É isso? Isso, nós trabalhamos numa equipe, né, com 3 analistas, né, por conta até que a demanda de trabalho ela é grande, né, a gente trabalha aí ajudando dentro da parte de mercado, quando dando auxílio na parte de mercado, a gente trabalha com análise do adversário, com análise da nossa equipe, então dentro dessas 3 vertentes ocupa um tempo grande, né, então a gente precisa ter uma equipe grande aí para estar fazendo, porque a gente, por exemplo, vai fazer uma análise de adversário e acaba assistindo de 3 a mais jogos do adversário, né? E aí tem material de coletar informação, então a gente coleta, por exemplo, na análise de adversário, todas as informações do adversário, né? Desde vídeo, desde de informação de número, e passa essas informações para a comissão, né? E a gente sempre está junto aqui para ter essa tomada de decisão dentro da estratégia de jogo. E o que o Denis falou, né? Da nossa equipe a gente acaba revendo os nossos jogos, né? Vendo o material, onde que teve erro individual, onde que teve correção coletiva da equipe. Então é muito importante a gente ter esse trabalho em conjunto, junto com a comissão técnica, com o Mozart, com o Denis, com o Benhur, porque a gente consegue alinhar os conceitos, alinhar as ideias. Então a gente consegue saber muito bem o que o treinador quer, então a gente faz uma análise ali para a equipe com o treinador, então a gente sempre está em conjunto. Estar junto aqui é o mais importante, então o pessoal da comissão técnica, eles passam muito tempo aqui na sala de análise, junto com a gente, vendo material de adversário, da equipe, fazendo correções para a gente passar isso, e isso ir para os jogadores, e através desse trabalho isso também ser transformado em mudança, em treino lá dentro do campo. Então essas informações geralmente elas são muito usadas para ela passar lá para dentro do campo, e aí os atletas, o treinador passar para os atletas e os atletas executarem dentro do campo. Eu cheguei faz pouco tempo, o trabalho já estava rolando, estou uns 2 meses aqui. Aprendi bastante com a rotina, com os profissionais, com o Benhur, com o Denis, com o Mozart, com o Rui, com o Ricardo também. Foi um trabalho muito bom. Eu imagino que tem muito a acrescentar para os jogadores também, que ajuda bastante com eles no dia a dia, no campo. É isso mesmo, Ricardo? É isso. Eu acho que a gente fez um trabalho árduo aqui, né? A gente analisando jogos, analisando adversários, tentando encontrar a melhor solução para a nossa equipe. Agradecer o pessoal da comissão, foi
tem sido bem gratificante trabalhar com eles desde quando chegaram. Não só com eles, com todos os outros que passaram, mas eles em especial, né, que fizeram um grande trabalho. A gente conseguiu sair de uma situação bem difícil. E assim, foi um desempenho bem grande dos atletas, da comissão, diretoria, todo mundo, né? Então acho que fica aí como um ponto positivo para a gente poder fazer o nosso melhor agora no próximo ano. Cara, eu acho que esse departamento foi uma das coisas que mudou bastante, né? Acredito que é um legado que o Moser vai deixar para o clube, que nós não tínhamos, né, esse costume de estar frequentemente na sala do análise de desempenho, até mesmo para corrigir algumas coisas. Então isso tem sido muito válido, é um aprendizado muito grande para todos nós, por poder daqui a gente observar a nossa equipe também e poder corrigir os atletas dentro do campo e nas partidas. Eu acho que isso foi uma coisa que a gente agregou no nosso trabalho, que deu muito certo. E eu acho que também a atitude dos atletas também mudou bastante nesse decorrer desse tempo, da chegada deles. Ele conseguiu implantar uma maneira de trabalho que todos compraram a ideia, né? Eu acho que isso foi muito bom, porque deu resultado, porque o comprometimento de todos acabou correspondendo, né? Então eu acho que o que mudou mesmo nessa chegada deles foi isso, alguns comportamentos que eles colocaram, uma maneira de trabalho deles, que todo mundo que estava disposto a pagar o preço continuou no processo e as coisas acabaram dando certo. Naquilo que o professor Moza passa para a gente da ideia que ele entende o futebol, esse é um departamento estratégico dentro do clube, né, onde a gente passa a maior parte do tempo aqui, tanto discutindo as ideias do nosso próprio time, como ele tem jogado, avaliando o desempenho que ele tem tido, separando os materiais de correções, tanto coletivas, setoriais ou individuais dos jogadores. A gente gasta um tempo bem grande aqui, principalmente o Rui, o Ricardo e o Henrique, analisando os adversários, montando todos os materiais e passando para o Moza ali, para a gente montar a estratégia, a melhor estratégia para cada jogo. Então, dentro dessa ideia, é um dos departamentos mais importantes do clube para a comissão técnica. Professor Moza, em algumas coletivas, eu vi algumas respostas suas e você sempre disse assim: nós somos o facilitador. Uhum. Quem faz dentro de campo é o jogador. Esse departamento é o seu facilitador? Sem dúvida. Eu normalmente a exposição maior é sobre mim, que é normal, né? Eu sou representante da comissão, mas sozinho você não faz nada, então é importante essa matéria, principalmente para mostrar os bastidores, mostrar o Rui, o Ricardo, o Henrique, o Denis, o Benhu. Você já acabou mostrando o Jackson, o Fernando e o Rafa, né? Então nós trabalhamos em conjunto, o nosso trabalho, existe essa palavra agora que está na moda, né? Que é sistêmico, né? Então nada mais é do que fazer as coisas com uma lógica desde o início, né? Então eles são os facilitadores, né, do processo. É o departamento, não falando dos outros, mas é o departamento que hoje, pela necessidade, pela demanda, é o que mais trabalha, e é assim, porque você tem que dedicar no mínimo 10 horas por dia para o clube, porque a demanda é muito grande, né? Como o Rui frisou, né? Só do adversário você tem que analisar pelo menos 3 jogos, e aí nós sempre fazemos o feedback do nosso jogo. Dentro do feedback a gente muitas vezes corrige, como o Denis falou, individualmente, pelo setor ou coletivamente, que normalmente é como a gente trabalha. Nós já estamos iniciando o trabalho para 2023, para a pré-temporada. Na verdade, a pré-temporada começa em dezembro, mas nós já temos, como nós temos muito material próprio, nós já vamos organizar para a pré-temporada e já mostrar principalmente para os jogadores que chegarem novos o nosso modelo, as coisas que a gente pede, né, para acelerar o processo. Então é isso, aqui se trabalha bastante, a gente passa muito tempo aqui dentro, porque
a necessidade é grande que seja dessa forma, né? Eu não conheço outra forma de trabalhar e assim, e é importante exaltar a comissão que já estava aqui, porque são profissionais de grande capacidade e com certeza sem eles nós não teríamos tido o êxito que nós tivemos. Não, isso eu acredito que todo mundo que está aqui, como o já falou, que nós somos os facilitadores, nós somos os facilitadores para implantar as ideias que ele tem, né? Então a gente procura se esforçar ao máximo, não só eu, mas o Benhur, o Jackson, o Fernando, o Rafa, o Rui, o Henrique, o Ricardo e várias outras pessoas aqui, para facilitar o entendimento de todas essas ideias para os jogadores, né? Então esse é o nosso papel aqui de estar se esforçando ao máximo, né, para que os jogadores consigam assimilar mais rapidamente todas essas ideias, esses conceitos aí, a gente possa, assim como esse ano a gente teve, ter esse desempenho e melhorar cada dia mais.